A próxima entrevista é com a Michelle Squeff, e ela é da Better Governance. Ela é uma consultora bastante importante e bastante conhecida. E a entrevista dela é muito interessante, porque ela nos conta o que é que os investidores levam em conta quando tem que decidir apoiar ou não um think tank. Ela fala muito das questões de ESG e como isso é importante, especialmente os relatórios que são feitos, né? Que eles são realmente elementos de decisão de onde os investidores querem aplicar o seu dinheiro. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a interação da governança corporativa com todo esse contexto e como é que a governança pode contribuir para fazer com que esses think tanks que estão aí espalhados pelo Brasil tenham cada vez mais uma longevidade, uma maior captação de recursos, tá? Uma solidez no seu propósito, nas suas pautas, tá? Eu atuo já há bastante tempo com essa pauta de governança corporativa, eu sou advogada, tive uma passagem por escritórios de diferentes portes aí no cenário nacional, passei também por jurídico interno de empresas, e depois eu fiz uma transição de carreira, fui trabalhar no mundo da governança corporativa, trabalho numa consultoria, e tenho também posições como conselheira de administração, conselheira consultiva, conselheira fiscal, e tenho também uma vivência interessante aí no terceiro setor, que de alguma forma me provoca a contribuir com essa pauta que hoje está aqui no nosso colo, né? E faço isso com muito boa vontade, porque eu entendo que essas organizações elas têm um papel relevantíssimo hoje dentro da sociedade, e entendo que a gente tem que começar a pensar para o terceiro setor, começar a pensar na longevidade dessas organizações, na perenidade, na sucessão, e em como a gente pode mobilizar uma camada da sociedade para ter um olhar, botar holofotes lá para dentro, tá? É isso aí. Então, eu acho que a gente está no início de uma jornada. Eu acho que é uma jornada que ainda não está totalmente madura, é uma jornada que está em construção. Isso também, logicamente, decorre do próprio amadurecimento da governança corporativa, não apenas no terceiro setor, né, mas para as companhias listadas, para as empresas de capital fechado, para as empresas familiares dentro do cenário nacional. Tá? E vejo que na medida em que essas organizações, essas empresas amadurecem, elas carregam também todos esses conceitos para dentro das instituições. Isso acaba refletindo, né, sendo espelhado dentro das organizações do terceiro setor. Como é que eu vejo isso acontecendo? Primeiro, porque essas organizações elas foram originadas por pessoas geralmente com muita influência, com um poder de vocalização muito grande, muito importante, e próximo das grandes empresas. De alguma forma, tem pontos de conexão. Eles são patrocinados por essas grandes empresas, eles chamam conselheiros de administração dessas grandes empresas para darem algum tipo de suporte, para estarem próximos da administração, para apoiarem as causas que são defendidas, para estarem apoiando os propósitos. Tá? E aí, aquilo que é aprendido dentro da jornada de governança das empresas, por consequência, também acaba sendo, de alguma forma, demandado dentro das organizações. Onde eu coloco o meu dinheiro como pessoa física, eu também tenho o mesmo tratamento de onde eu invisto como pessoa jurídica. Talvez o principal desafio seja entender os papéis e responsabilidades de cada órgão dentro das organizações. Entender o que é papel do conselho deliberativo, o que é papel dos associados, das assembleias de sócios, o que é papel da diretoria, e qual é o olhar que os conselhos fiscais têm que dar dentro dessa estrutura, assim, que é uma estrutura meio que padrão de organizações do terceiro setor. Tá? E eu acho que é bem importante ter esse alinhamento para saber até onde cada esfera vai conduzir a sua atuação. Tá? Quando a gente chama um conselheiro para fazer parte de uma organização do terceiro setor, o que a gente espera desse conselheiro? Tá? O que a gente gostaria que ele contribuísse?
Tá? Por que ele está ali? Quais são os atributos? Então, talvez o desafio seja conectar os papéis e responsabilidades com as pessoas, tá? Fazer esse jogo para que a gente tenha o time certo para conduzir os desafios das organizações de acordo com o momento que elas estão vivendo. Tá? Vejo que cada vez mais esses investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, em especial pessoas jurídicas, olham para a questão do ESG de uma maneira integrada, sistêmica, tá? E o que é o S, o que é o E, o S e o G, né? É a questão ambiental, a questão social e a questão da governança. Então, não é simplesmente ter uma estrutura de governança que não se conecte com a realidade da organização e com a realidade do entorno dessa organização. Tá? A gente fala que na governança existem 4 princípios básicos, que é a transparência, tá? O dever de informar, ter aí uma estrutura clara, o que pode ser feito num site, o que pode ser feito a partir dos documentos constitutivos, a prestação de contas, que eu acho que é um passo muito importante. Não é apenas o balanço que é divulgado ao final do exercício, mas também é o balanço conjugado com o relatório das atividades pelas quais aquela organização passou. Isso é super relevante e eu acho que é um conjunto básico de informações que o investidor precisa ter acesso para saber onde é que ele vai investir o seu recurso. Tá? A questão da equidade, tratar todas as camadas dessa organização de uma maneira isonômica, então a gente vai dar o mesmo tratamento para todos os conselheiros deliberativos, para todos os membros dos comitês de assessoramento desse conselho, se houver, para todos os associados. Tá? Então, tem que ter alguma regra, a gente não pode privilegiar um grupo em detrimento de outros. E também pensar na responsabilidade corporativa, que eu acho que é onde está o S do ESG, né? É pensar na gestão de toda aquela camada de partes interessadas, não apenas os associados, não apenas os administradores, mas também aqueles que são afetados como destinatários dos produtos, dos serviços, do conteúdo, aqueles que estão, às vezes, nas proximidades da sede social dessas organizações, como eles são afetados, mitigando os efeitos negativos. Então, tem que cuidar para os efeitos negativos não irradiarem, tá? E entender como irradiam, como é que a gente pode diminuir isso e potencializar os efeitos positivos. Isso de uma maneira cada vez mais amplificada. Tá? E o investidor olha para isso, olha para o conjunto dessas práticas. Talvez seja importante cada organização entender qual é o melhor formato de se divulgar esse conjunto de informações. Tem informações ou tem maneiras mais estruturadas, com ferramentas mais complexas, e tem ferramentas simples, né, que são disponíveis pelo mercado, aí, algumas métricas que podem ser utilizadas, inclusive gratuitamente, para servir, no final das contas, para aumentar a confiança desse investidor com relação àquela organização. Se eu confio, se eu sei para onde é que o recurso vai, se eventualmente houver a possibilidade de ter uma auditoria também naquelas demonstrações financeiras, ótimo. Eu vou estar mais seguro de que os recursos que eu estou ali aportando vão ter a destinação que foi originalmente proposta, né? E fazer a prestação de contas, fazer a comunicação, fazer a interação, apresentar de uma maneira compreensível, simples, para onde é que foram destinados aqueles recursos. Tá? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso, tá? Porque quando a gente fala em governança, muitas vezes as pessoas associam esse termo a empresas listadas. E a governança ela tem que existir em todas as organizações de diferentes portes. Desde a padaria até a empresa familiar, que já está na segunda, na terceira geração, e lógico, para as companhias listadas, né? Mas ela tem que ser muito mais do que um checklist. Ela tem que ser alguma coisa que brote da essência, que brote a partir desses 4 princípios. Né? E a transparência, a combinação, a relação com os associados, o diálogo franco, os desafios que estão sendo enfrentados, os problemas que estão por vir, uma projeção, quais são as perspectivas para 2023. Este é um momento em que a gente fala
do orçamento, é o momento que a gente fala do planejamento estratégico para o ano seguinte. Como é que isso está sendo exposto? As organizações do terceiro setor funcionam muito por projetos. Como que a gente pode consolidar dentro deste contexto os projetos relevantes, projetos para servirem para essa captação? Então, além de ter esse arcabouço mínimo de balanço, reuniões periódicas da administração, alguma política mínima que faça sentido para aquela organização, a gente precisa dos projetos, a gente precisa de um portfólio que faça, né, sentido e que se conecte com as causas dos investidores. Tá? Então, uma combinação que a gente vê em empresas e organizações do terceiro setor de portos diferentes, mas que servem para fazer essa captação, tá? Às vezes de uma maneira muito simples, mas coerente, consistente, com uma boa comunicação, já sirvam para a gente desmistificar essa ideia de que tem que ser algo complexo. Não tem que ser algo simples, tem que ser algo do dia a dia das organizações. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho na estrutura e no amadurecimento, na jornada de amadurecimento dessas organizações. Elas nem sempre conseguem se antecipar para ter consolidado um planejamento que reflita todas as atividades dos próximos 2, 3 exercícios. Acho que isso é um desafio para essas organizações. E aí isso, de alguma forma, dificulta a captação de recursos de uma maneira mais para o longo prazo. Né? O investidor quer saber onde é que estão sendo investidos os projetos. Né? E o investidor, ele também trabalha com orçamentos periódicos. Então, este é um momento oportuno para captação de recursos. Né? Algumas empresas ainda estão com orçamentos abertos. Apresentar um projeto de 2, 3 anos, embora seja mais complexo, né, na largada, por vezes assegura o recebimento de recursos por períodos mais longos. Então, acho que é uma questão de amadurecimento. No primeiro ano, a gente, né, capta para um projeto específico, no segundo ano, amplia o projeto para um prazo maior e assim por diante, até fazer com que se capte, até criar um ecossistema que permita captações de maior prazo. E é um casamento também constante com os próprios associados dessas organizações. Né? Todo dia a gente está renovando a associação desses membros, na medida em que a gente entrega algo que crie valor, que se perceba o valor gerado. Então, de novo, conecta muito com a ideia dos objetivos das organizações, que tem que estar claro, com os propósitos, com as entregas, e com a relação de confiança, que ela extrapola o vínculo do associado e vai além, né? Vai para toda a camada essa que a gente fala dos stakeholders, né? Que são todos esses agentes que orbitam no entorno de cada uma dessas organizações. Para a obtenção de financiamentos públicos, existem uma série de regras, existem alguns passos a serem adotados para se enquadrar, né? Muitas vezes questões de licitação ou questões de regulação específicas, tá? E isso requer um certo nível de amadurecimento em termos de jornada de pessoal de apoio, tá? Enquanto que os recursos privados, eles acabam acontecendo mediante projetos de identificação com as causas. Eu acho que os dois caminhos são possíveis. Para obter os recursos públicos, acho que a organização tem que estar um pouquinho mais estruturada para que isso aconteça. Isso, talvez com um pessoal qualificado já para se enquadrar nas leis específicas, nos projetos específicos, nos prazos, nos editais que são abertos periodicamente para que isso aconteça. Acho que é sempre um aprendizado submeter projetos às regras de patrocínio, de incentivos. Então, acho que vale a pena, porque na medida em que a organização experimenta isso, ela vai se deparar com desafios, vai ter oportunidade de regularizar algum certificado, alguma regra, algum documento, né? E vai com isso amadurecendo na sua jornada. Vai valer a experiência com o poder público, vai valer também
depois para ela captar recursos junto aos particulares, tá? Em termos de flexibilidade, é muito mais fácil o acesso privado dos recursos. Em termos de prestação de contas, é tudo uma combinação entre as partes, né? Então, talvez fique mais fácil, assim, para um início seguir junto ao capital privado. Porque as organizações estão trabalhando ainda nos seus orçamentos para 2023. Então, isso antecipa organizações do terceiro setor a fecharem primeiro o seu planejamento estratégico, tá? Agora a gente está falando em dezembro, né? Mas essa gravação vai ficar aí disponível para os próximos anos. Então, o ideal seria, em outubro, novembro, as organizações fecharem os seus planejamentos estratégicos, poderem fazer todo o desenho, a necessidade dos recursos para o ano seguinte, e aí já saírem com um material para fazer o que a gente chama de uma rodada de prospecção, de captação de investimentos, junto a essas organizações que são mais organizações de diferentes perfis, portes, ou junto às empresas, no caso, para fazer as captações e conseguir essa verba dentro do orçamento das empresas. Isso. E quando a gente deixa para fazer isso em janeiro, fevereiro, março, muitas vezes essas verbas já estão comprometidas ou com projetos internos da própria empresa ou com projetos de terceiros. Tá? Então, é importante também ter Vamos falar um pouquinho sobre calendário. É importante que as organizações tenham calendários temáticos e que sempre, num determinado mês, elas olhem para os seus projetos, olhem para o orçamento e coloquem assim na pauta que início de dezembro ou início de novembro é o mês para elas captarem os patrocínios para o ano seguinte. Quem tem que cuidar desse calendário, na verdade, é o conselho deliberativo dessas organizações. A gente já sabe que abril é o mês de aprovações de contas, então a gente já tem isso no nosso calendário anual, né? Aprovação de contas, eleição dos administradores e prestação de contas em geral, tá? E nos demais meses, será que a gente não pode trabalhar num calendário dos temas, dos macro temas que vão ser apreciados por esse conselho? Quantas reuniões vai ter esse conselho? Vão ter 4 reuniões, vão ter 8 reuniões por ano. Então, dividir os temas para que esse conselho faça uma análise disso ao longo do ano e priorize aquilo que faz mais sentido para os desafios da organização. Eu acho que a gente tem que costurar isso, tá? Com todas as organizações. A gente tem que capacitar as organizações para elas, de alguma maneira, pensarem na sua organização interna. Eu falo em 3 pautas, tá? Estrutura, que é o conselho fiscal. Esse conselho, ele vai precisar de algum apoio, ele vai querer ter algum comitê que o assessore, então, conselho, comitês de assessoramento, conselho fiscal, que vai fiscalizar aquela atuação, e a diretoria, tá? Então, seria essa uma estrutura básica padrão. Documentos, é o estatuto social, é alguma política, que pode ser a política de compras, a política de contratação, a política de partes interessadas ali, ou alguma... Dá para a gente trabalhar numa política, por exemplo, de conflito de interesses, para saber até que ponto, olha como isso é importante para gerar confiança do investidor, até que ponto aqueles conselheiros podem usar a ONG para contratar seus serviços particulares, né? Que tipo de conflito que a gente quer regular aqui? Algumas ONGs combinam que nenhum conselheiro pode ter nenhum tipo de remuneração. Isso é muito relevante. Tá? Essa combinação é muito relevante. Tá? Não pode prestar serviços direto ou indiretamente. Tá? Eles vão ter outros papéis, outras responsabilidades lá dentro e outros objetivos. Tá? Então, pensar em estrutura, pensar em documentos e pensar nas práticas. E as práticas são as reuniões, por exemplo, qual é o número de reuniões, como é que essas reuniões estão sendo formalizadas. Não é para fazer uma ata longa, não é para fazer uma transcrição, é só para ter um resumo objetivo, assertivo das deliberações que foram tomadas para registro, proteção e para encaminhamentos. Né? Ter alguém que faça essa costura, que faça a ata e que depois acompanhe
aquelas deliberações que vieram do Conselho Deliberativo, né, que levem isso para a diretoria da organização. São 4 reuniões por ano, que é muito comum no terceiro setor, então que seja 4 atas por ano. Tá? São 8, ótimo, são 8. Que essas reuniões sejam preparadas, que a diretoria apresente documentos, que a diretoria provoque o conselho, diga o que quer saber, qual é a expectativa dessa reunião. É uma reunião só informativa? Ou será que a gente pode avançar um pouquinho e aproveitar aquele conjunto, aquele colegiado de profissionais que foram escolhidos a dedo para sentarem naquela cadeira privilegiada de conselheiro? Será que a gente pode pedir que eles tragam alguma contribuição? Será que a gente pode pedir um olhar deles a respeito da captação de recursos? Algumas possibilidades? Podemos provocar. Não, desculpa, termina. E para isso a gente precisa trazer elementos informativos antes da reunião acontecer, tá? Então, trazer um compilado de informações prévias, podem ser muito simples. E uma pergunta bem feita. Queremos saber do Conselho qual é a pauta. A pauta é contribuições para a captação de recursos. Entendo que sim, que seja ter um estatuto transparente, com obrigações claras e bem definidas, é fundamental e é básico para a constituição da pessoa jurídica que vai abrir um CNPJ. A ata de eleição da administração, entendo que é fundamental. Selecionar uma boa composição de administradores vai refletir, muitas vezes, a própria reputação e a chancela que essa organização vai ter. Atas concisas, compactas, com os registros adequados, se possível, publicizadas no site da organização. É muito simples, né, fazer o upload desses documentos no site, tá? Eu entendo que também gerem e atribuam credibilidade a essas organizações, e entendo que vai facilitar o caminho, tá? E muitas vezes vai abreviar o tempo, tá, para a disponibilização desses recursos. Aí, projetos claros, prestação de contas. Vou falar de novo na questão de uma auditoria externa, chancelando aquelas contas, olhando, avalizando todas as contas da organização, seguramente irão aumentar o nível de confiança dos investidores e a predisposição para investir nos projetos. Entre 2 projetos, um projeto que já esteja com essas informações disponíveis, compactadas e acessíveis, e um outro projeto que não tenha esse tipo de transparência, clareza e disponibilização, eu entendo que vai ser privilegiado o projeto que já tem tudo compactado, que já passou por esse ciclo inicial, sem prejuízo da causa, né? Porque muitas vezes a causa é o que motiva, mas eu acredito que vai abreviar caminhos e vai favorecer as organizações que já estejam mais maduras nesse aspecto. Fundamental. Não adianta a gente ter tudo isso e não saber publicizar isso de uma forma adequada, coerente, simples, sistemática. Então, comunicação, continuidade e informação, prestação de contas, está tudo relacionado. Vivo isso em algumas organizações. Primeiro, eu ainda vejo um caminho em construção para a gente trabalhar essas grandes causas, para trabalhar essa pauta que eu vou chamar de advocacy. E eu acho que o conselho dessas organizações tem que ter uma clareza muito grande a respeito das pautas que vão ser priorizadas. Então, primeiro tem que ter um afinamento muito grande entre o propósito das organizações, as diretrizes estratégicas do conselho. Tá? Então, é um primeiro passo que é interno. E com muito cuidado para isso não se confundir com questões político-partidárias, com questões religiosas, que aí
muitas vezes desvirtua a natureza das organizações. Então, feito esse esclarecimento, tendo essa definição interna, acho que tem algumas metodologias que as organizações podem adotar, tá? que passa por uma matriz de pauta, de priorização, de agentes relevantes, de caminhos, porque nem sempre é junto ao governo, às vezes é junto a outras organizações, outras entidades, né, de classe, por exemplo. Então, acho que tem um caminho para a gente amadurecer na metodologia dessa vocalização. Tá? E entendo que muitas organizações não têm recursos disponíveis internos, não têm pessoas já preparadas para fazerem isso acontecer e precisariam, sim, contratar empresas especializadas que já têm o know-how de como isso funciona. E para isso, faz todo sentido, na minha visão, captar recursos para sustentar essas iniciativas internas. Né? Buscar alguém que patrocine a causa para se contratar uma empresa especializada nesse tipo de encaminhamento e levar essa pauta adiante, tá? Eu acho que é um caminho longo e que requer muito esforço. É uma combinação dos esforços pessoais daqueles que se dedicam voluntariamente aos propósitos, às causas, mas eu acho que é importante também ter organizações, ter consultorias profissionalizadas nesse tipo de debate, de condução, porque quando a gente chega lá na ponta, a interlocução com os agentes públicos, elas devem estar devidamente fundamentadas. Né? Não é para amadores, né? É para gente que já construiu uma trajetória. Então, uma combinação disso e entendo que sim, eu acho que a sociedade civil, acho que as empresas, elas têm um papel importante nesse contexto. Acho que é um caminho que faz muito sentido, é um caminho que eu vejo as organizações percorrendo nessa captação, e para isso é importante ter muita clareza na pauta a ser percorrida, tá? Pauta, causa, matriz, quais são as prioridades, onde é que a gente encontra oposição, onde é que a gente não encontra oposição, onde é que a gente vai encontrar um apoio, e aí fazer todo esse mapeamento dentro do contexto para emplacar um projeto de lei, talvez, né? Então, vai fazer diferença, vai transformar aquilo que é uma inspiração numa regulamentação, ou às vezes até numa autorregulamentação. A gente vê, por exemplo, na questão ESG, a B3 trazendo uma pauta importante para o contexto, fez uma audiência pública, fez uma escuta ampla da sociedade civil para entender quais eram os caminhos, quais eram os pensamentos, e a partir disso está construindo alguma norma que no futuro breve, né, deve ser compartilhada com as empresas. Tá? Na verdade, eu acredito muito nas manifestações volitivas, tá? Muito mais do que nas imposições legais. Talvez seja uma ideologia particular, né? Mas entendo que algumas pautas elas vão ser mais legítimas se elas efetivamente forem assimiladas pelas empresas e forem incentivadas a partir da criação de valor no longo prazo, na percepção de que essas pautas são importantes para o longo prazo, para a longevidade dessas organizações, né? Que geram valor pelo propósito, pelos impactos, e porque no final do dia não é apenas o resultado por si, né? Não é só o resultado positivo da organização, mas o impacto que ela está gerando dentro de toda a cadeia. E acredito muito no poder que essas organizações têm para transformar todo o nosso contexto, né? Muito mais genuíno do que a gente esperar uma imposição, até porque eu não acredito numa governança de checklist, né? Por coerência, eu acredito também na busca pelo propósito a partir de princípios, de uma essência, né? de uma mobilização volitiva e não por imposição legal.
E tudo começa pelo tom da liderança. Então, entendo que essas organizações tenham que aproveitar este momento, né, um momento de fechamento de resultados de 2022. A gente está começando a pensar em resultados e prospecções de 2023, para pensar na composição dos seus conselhos, trazer as pessoas certas, trazer pessoas com uma diversidade ampla. A gente não falou em diversidade, mas ela está intrínseca em tudo que a gente vem falando. A diversidade, primeiro, de gênero, que é a diversidade aparente, a diversidade racial, de orientação sexual, mas também a diversidade cognitiva, uma diversidade mais ampla, uma diversidade que mescle perfis, que a gente não tenha um grupo mimetizado e nem um indivíduo isolado dentro de uma sala de conselho. Tá? Então, pensar na composição desse colegiado e cruzar essa composição com os desafios estratégicos dessa organização. E fazendo essa matriz, né, essa combinação, para não falar em matriz, né, essa combinação dos desafios para 2023 com a composição do conselho, aí a gente vai ter uma receita importante para começar a construir um calendário dos temas, das prioridades, e como a gente vai atuar em cada um dos principais desafios. Com as pessoas certas e com os desafios mapeados. A gente vai começar pelos riscos, mas a gente vai olhar também para potenciais. Né? A gente vai olhar para onde é que a gente quer chegar, quais são as nossas aspirações, né? E qual é o nosso propósito. Isso mexe com cultura, isso mexe com mindset, e isso contagia. Isso acaba trazendo recursos no curto prazo e acaba trazendo bons efeitos aí, positivos para toda a organização.